Muito bem, pessoal. Vamos lá ao capítulo 2 da aula de HC, os conceitos básicos ainda, tá? Então aqui nós vemos uma situação típica de uso, tá? No contexto de uso, nós temos o usuário e um sistema a ser utilizado. Então nós temos o processo de interação entre usuário e sistema. Então interação é o processo de uma sequência de estímulos e respostas em uma operação de máquina, né? Segundo Norman, interpreta a interação como um processo através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se o seu objetivo foi alcançado. Note que, segundo Norman aí, você acabou de fazer também todo o processamento de uma prototipagem de alta fidelidade e que não precisou digitar nenhuma linha de código. Então, tudo isso tem na interação. Então, quando a gente está falando em prototipagem, a gente já fala de interação do usuário com o sistema antes do sistema ser construído. Porque quando a gente descobrir pequenas falhas de interações, a gente pode corrigir antes mesmo de codificar. Entenderam aí? E a interação é um processo de comunicação com ou por meio de máquina, né? Então, segundo Souza, interpreta a interação como um processo de comunicação entre pessoas, incluindo o designer e os usuários, mediada por sistemas computacionais. Então, aqui nós temos as perspectivas, né? Perspectivas de interação entre usuário e máquina. A gente sabe que o usuário do computador está sempre interagindo com o computador, esperando que ele dê certas respostas para a gente. E aí a gente pode fazer a interação do usuário com o sistema, do usuário com outra pessoa remota, que é o que está acontecendo muito, inclusive minha com vocês agora, na educação à distância, né? Mídias de interação, que também acontece muito, e finalmente o usuário como uma ferramenta, né? Que é o trabalho ou um produto que ele venha produzir, venha fazer, realizar através de um aplicativo ou um recurso computacional. Ainda nas perspectivas de interação, nós temos aí, por exemplo, a perspectiva de um sistema, o significado da interação é a transmissão de dados, os fatores de qualidade mais evidentes são a eficiência, tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos. Então, quanto mais eficiente o sistema, menos erros terá cometido. Parceiro de discurso, que é a conversa do usuário-sistema, a adequação, interpretação e gerações de textos. A ferramenta, que é a manipulação da ferramenta, é a interação. E as funcionalidades relevantes ao usuário, a facilidade de uso dessa ferramenta também são levadas em conta. E mídia, que é a comunicação entre o usuário e o designer do usuário. Qualidade na comunicação mediada e entretenimento mútuo. Interface, né? Único meio de contato entre usuário e sistema, é a interface dele. Toda a produção do sistema, como o qual o usuário mantém um contato físico, motor ou perceptivo ou conceitual durante a interação, isso segundo Moran, né? Então, o contato físico do usuário com o sistema é a interação, o meio de contato dele é através da interface que foi desenvolvida para ele. E aí a gente tem diversos tipos de interface. A tela do Word, a gente tem a tela do nosso navegador, nós temos com os nossos celulares hoje em dia o touch, né? Monitores, interfone, fones de ouvidos, teclado, mouse, câmeras, tudo isso daí faz parte de software ou hardware que nos proporcionam a interface de comunicação. Uma coisa chamada affordance, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Características de um objeto capaz de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer, né, com esse objeto, com essa característica. E aí a gente tem uma caixa de texto e um botão chamado buscar. Se você tem uma caixa de texto com o nome texto, você, né, por intuição, sabe que tem que digitar um texto ali dentro para só depois você clicar em buscar. Então isso é chamado de affordance, é aquela coisa que foi feita e você sabe o porquê e para que ela foi feita. É tipo uma maçaneta de porta, como eu já falei para vocês. Se você vê uma maçaneta de uma porta, para você abrir essa porta, você sabe que tem que pressioná-la para baixo. Isso é a affordance da maçaneta.
Se a affordancy for invertida, talvez você nunca consiga abrir a porta porque acha que ela vai estar fechada. Você tentando baixar a maçaneta e a maçaneta não baixa. Você nunca vai pensar em subir a maçaneta para que ela possa ser aberta. Cuidado com falsas affordances. O que é possível fazer com esses elementos de interface? Então, estou lá. O resultado, né, que é ler o número, ou seja, já foi escrito, eu não posso fazer mais nada. O resultado, que é editar um número, né? E o resultado, quando tem um botão, é de pressionar esse número. Então, cuidado com essa affordances para que você não veja, por exemplo, ler um número confundindo com pressionar ou editá-lo. Qualidade de uso em HC. Critérios de qualidade de uso. Primeira coisa, usabilidade. Quando você fala em usabilidade, que é uma coisa tão óbvia de ser vista, você não vai simplesmente fazê-la para um único tipo de usuário, você vai fazer para N usuários, né? Você vai fazer para um certo número de usuários para que você não possa deixar com que o seu aplicativo deixe de ser usado por algum usuário que você não lembrou dele na hora de desenvolver. E aí você vai registrar as experiências do usuário, a acessibilidade do usuário com o seu aplicativo e a comunicabilidade do usuário com o seu aplicativo. Então aí a gente tem a norma ISO/IEC 9126 para a qualidade de software, que diz o seguinte: um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo e relacionados com a avaliação individual de tal uso, um conjunto específico de usuários. E a norma ISO 924111, né, para ergonomia, diz o seguinte: o grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, com um contexto de uso específico também. Para Nielsen, a usabilidade é um conjunto de fatores: a facilidade de aprendizado, facilidade de recordação do seu uso, né, a eficiência, a segurança no uso e a satisfação do usuário. Então, a usabilidade é esse conjunto de fatores que tem que ser atingido durante a usabilidade do seu aplicativo. Experiência do usuário. Envolve o modo como o uso de sistemas interativos afeta os sentimentos e as emoções do usuário. Exemplo de aspectos positivos e negativos da experiência de uso sobre a subjetividade dos usuários. Então você tem que ter sentimentos como satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, motivação, estética, criatividade, surpresa, desafio, né? São boas coisas. E também tem o cansaço, a frustração e a ofensa quando o seu aplicativo não atinge as expectativas do usuário. A acessibilidade oferece meios para que o usuário acesse o sistema e interaja com ele sem que a interface imponha obstáculos. Pessoas com e sem limitações possuem igual importância na hora do desenvolvimento de um aplicativo, sejam limitações de capacidade de movimento, de percepção, de cognição, de aprendizado. Você tem que estar bem atento a isso. Cuidar da acessibilidade permite que mais pessoas usem o sistema, tanto sem quanto com limitações, e não apenas poucas pessoas com características específicas. É lei. Será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de administração pública da rede mundial de computadores, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Isso é um decreto presidencial de 2004, tá? E muitos sites ainda hoje desconhecem essa lei. A interface deve comunicar ao usuário a lógica do design. O que se destina ao sistema? Para que ele serve? Qual a vantagem de utilizar esse sistema? Como ele funciona? E quais são os princípios gerais de interação com esse sistema? Então, a comunicabilidade, quando você fala do usuário com o teu aplicativo, tem que atender a essas normas específicas. Permite que usuários tirem o melhor proveito do sistema por comunicar estratégias de uso adequadas a cada situação.
Esse é um conceito proposto pela engenharia semiótica em teoria de HC. Então aqui a gente vê a tela do Office e a tela do Office XP e do Office 2007, né? Então a gente vê aí que tem a ferramenta pincel, onde a ferramenta pincel no Office XP aparece apenas na descrição o nome pincel. E já no Office 2007 ela vem com a descrição do que deve ser feita. Então isso realmente é a parte de acessibilidade que foi melhorada do Office XP para o 2007. Então a versão de XP apresenta apenas o nome do uso do comando associado e a versão 2007 apresenta também o significado do comando, muito mais explicativo. Qualidade de uso em IHC. Envolve critérios distintos, porém interligados, que afetam uns aos outros. Nem sempre é possível satisfazer todos os critérios de qualidade de uso. É importante definir quais critérios devem ser priorizados no design de HC. Então, sempre quando você se dispor a desenvolver um aplicativo ou a desenvolver um sistema, você tem que pensar em todas as possibilidades de uso com qualidade. Então, você tem que saber se um botão, uma cor adotada vai ser bem vista, né? Se você não vai de repente agredir a pessoas que têm olhos sensíveis para as cores que foram adotadas para o seu aplicativo, se os botões têm o tamanho ideal para um toque, se pessoas com baixa acuidade visual vão poder trabalhar bem com o teu sistema, tudo isso você tem que prever, tá bom? Então isso a gente vai ver dando continuidade às nossas aulas. Esse daqui é o capítulo 2, né? Que eu estava em falta com vocês e que agora está sendo disponibilizado para que vocês possam acessar e as dúvidas serem sanadas nos comentários que a gente vai deixar disponível lá no ambiente Classroom. Obrigado a todos e tenham todos um bom dia.